Porém, como um podcast pode te ajudar a construir autoridade no mercado digital? Eu me chamo Gabriel Tuller, eu trabalho com podcasts desde 2015 e hoje eu vou te ajudar com isso. Uma coisa muito interessante de começar a produzir podcasts é que eles quase que automaticamente criam a sensação de autoridade que você tem sobre os seus concorrentes ou sobre outras pessoas que falam sobre o mesmo assunto que você. Primeiro, porque você tem a oportunidade de se aprofundar nos assuntos em que você é especialista. Você tem 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas que seja, de tempo para poder se aprofundar naqueles assuntos. Isso vai te ajudar muito na construção de autoridade, porque mais tempo o seu cliente vai passar com você. Eu costumo dizer que podcasts são como uma extensão da nossa voz. Então, como é que a gente encontra a voz da nossa marca ou a voz da nossa pessoa propriamente dita? O que eu acho mais instigante é que as pessoas se conectam com quem você é. Então, não importa se tem outras 15 ou 20 outras pessoas falando sobre o mesmo assunto que você, só tem você falando do seu jeito sobre aquele assunto. Sendo então uma extensão da sua personalidade, você consegue falar sobre o que você gosta, sobre o que as pessoas gostam do seu jeito e trazendo ainda mais autoridade e até mesmo identificação dos seus ouvintes com você mesmo, com a sua personalidade. Como é que você vai encontrar o seu tom? Sendo você mesmo. Certo, sendo ele uma extensão da minha personalidade, eu falando do jeito que eu quero, sobre os assuntos que eu quero e que as pessoas querem ouvir eu falar, como é que eu escolho o melhor formato para o meu mercado? A etapa mais simples desse processo é ver o que seus possíveis concorrentes já estão fazendo e vendo o que funciona e o que não funciona. Se eles estão fazendo entrevistas, você pode fazer entrevistas com a sua pitada. Se eles estão fazendo podcast através do assunto e convidando pessoas para falar sobre aqueles assuntos, você pode, então, fazer a mesma coisa, só que com a sua personalidade. O podcast tem uma versatilidade muito grande de formatos, então você pode escolher aquele que se encaixa melhor na sua rotina, inclusive. Se você tem pouco tempo para produzir, você pode fazer um podcast de 5 minutos. Se você tem muito tempo para produzir, você consegue fazer um podcast semanal de 2 horas conversando sobre os assuntos. E aí, conta pra mim qual que é o formato que você mais se identifica na hora de pensar em fazer o seu podcast. Escreve aqui nos comentários.